Bem-vindos a GeoPapers! Aqui nós te ensinamos como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo. Eu sou Fabiano Serra. Eu sou Jader Burtê. E hoje nós vamos conversar sobre um tema super importante, né, Jader? Que é a terapia de reposição hormonal. Quando e para quem indicar? Tema que é muito legal, muito bacana da gente poder conversar, assim, que também tem bastante evidência e também tem bastante controvérsia, né? Então, acho que esses temas justamente são aqueles que a gente tem que trazer mesmo aí para a discussão, né? Vai dar o que falar. Tenho certeza que vai ter uns comentários embaixo da tela depois aí, porque terapia de reposição hormonal é sempre muito controverso, muito divergente. Tem gente que tem medo para todo mundo, tem gente que faz para todo mundo, né? Então vamos entender melhor hoje para quem que a gente indica de fato e quando indicar. Não é isso? Vamos começar? Vamos lá. Jader, eu vou começar com uma perguntinha simples. Quais os cenários em que a TH, terapia de reposição hormonal, pode ser indicada no climatério? Então, Fabiano, na verdade a terapia hormonal, ela acabou sendo, mudou muito, né, os paradigmas da terapia hormonal em função de todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos. Antigamente se indicava para todas as mulheres que menopausavam, aí depois a gente teve, no ano de 2002, aí a publicação do estudo WHI, que causou um grande boom aí, né, na comunidade científica em relação àquilo que se pensava, porque alertou sobre riscos. Mas, atualmente, qual que é o cenário que a gente tem, assim, de pacientes que se beneficiariam de reposição hormonal? Pacientes sintomáticas. Sintomas, então, é a indicação, né, atual que a gente tem de terapia hormonal. A gente vai avaliar globalmente essa paciente, a gente vai ver se essa paciente ela tem indicação, se ela não tem contraindicação, a gente vai ver os exames dessa paciente e o que realmente baliza a decisão de iniciar a terapia hormonal é a presença de sintomas em uma decisão conjunta com a paciente. E o principal deles, né, o mais emblemático de todos, é o sintoma vasomotor, os sintomas vasomotores, né, que são os famosos fogachos, né, as ondas de calor. Eles acabam acontecendo em mais ou menos até 85% das mulheres, né, que atingem o climatério. Então, algumas delas se incomodam bastante, relatam perda de qualidade de vida por conta das ondas de calor, e outras relatam que conseguem administrar bem. Então, a gente precisa avaliar caso a caso e entender paciente por paciente, mas basicamente a indicação atual no climatério, né, se ele for em uma idade normal, fisiológica, a indicação atual é a presença de sintomas que impactam na qualidade de vida. Perfeito, Jader. Uma dúvida aqui então, fiquei com uma... Você falou isso tudo aí, os fogachos seriam a única indicação de sintomas para a gente indicar TH ou teria algum outro sintoma também que a gente poderia pensar? O principal deles, na verdade, são os fogachos, os sintomas vasomotores, mas a gente sabe que também existem outros sintomas relacionados à falta do estrogênio, como irritabilidade, como distúrbios do sono, né? Ressecamento vaginal, que são sintomas urogenitais, então todos esses podem estar associados, né? E muitas vezes estão associados. Mas o mais emblemático de todos, o que mais as pacientes relatam realmente são os sintomas de ondas de calor, mas também esses sintomas de irritabilidade, de distúrbio do sono, de ressecamento vulvovaginal também acabam entrando aí no rol, né, daqueles cenários em que a gente vai considerar pensar em terapia hormonal. Maravilha, maravilha. Falando das indicações, sempre surge aquela questão, né? E as contraindicações? Quais são as contraindicações para a terapia de reposição hormonal? As contraindicações, na verdade, a gente precisa sempre avaliar cenário por cenário, né? Então a gente tem que ver realmente qual que é o impacto que aquele sintoma está causando na qualidade de vida daquela paciente e se realmente ela está tendo um prejuízo, que a gente vai acabar optando pela reposição hormonal, a gente tem que sempre avaliar a presença das contraindicações. Quais são elas? Câncer de mama. Câncer de mama é uma contraindicação formal, então se a paciente tem histórico de câncer de mama, é história pessoal, não é história familiar, né?
Se ela tem história pessoal de câncer de mama, essa paciente definitivamente não pode usar TH. Câncer de endométrio também é uma outra contraindicação, a gente não pode usar TH na paciente com história de câncer de endométrio. Se ela tem algum tipo de história de doença tromboembólica, se a paciente, por exemplo, ela teve aí uma trombose venosa profunda ou até um TEP, né, um evento mais grave causado por evento tromboembólico, nunca mais essa paciente pode usar estrogênio. Inclusive, o estrogênio da TH não pode ser usado. Se a paciente tem um sangramento vaginal que não foi diagnosticado, que a gente não sabe a etiologia, também é uma contraindicação, justamente porque o sangramento não diagnosticado pode ser um câncer de endométrio, né? Então a gente precisa primeiro entender qual é a origem desse sangramento, diagnosticar a causa desse sangramento, porque a gente não pode prescrever TH se uma paciente pode ter um câncer de endométrio, né? E isso está motivando esse sangramento. Outra contraindicação formal, na verdade, é a porfiria, que é mais rara, a gente sabe que também é uma contraindicação formal. A presença de doença hepática aguda também é uma contraindicação. E história de eventos de doença coronariana, né, história de infarto e história de AVC. Essas são as contraindicações formais. Claro que a gente vai analisar caso a caso, cenário por cenário, às vezes pacientes que têm outras comorbidades, mas as formais mesmo são essas. Essas são as contraindicações formais que a gente realmente vai ter que oferecer para paciente outro tipo de tratamento que não a TH. Bacana, e eu vou até te fazer uma pergunta tendo em vista essas contraindicações que você me disse, porque na prática clínica a gente vê muita gente não indicando a TH porque a mulher tem hipertensão, diabetes. Isso realmente é contraindicação ou as pessoas estão sendo cautelosas demais? Aí eu acho que realmente é um pouco dessa questão ainda do receio que as pessoas têm, né? Eu sempre digo que medicina, eu acho que a gente precisa ter esse bom senso, né? De que a gente realmente precisa ter medo, precisa ter receio, mas também a gente não pode simplesmente não fazer nada, né? Em todos os casos. A gente tem que ver quais são aqueles cenários em que realmente a gente vai ter segurança. Por exemplo, se a paciente é hipertensa, a gente tem esquemas de terapia hormonal por via transdérmica, por exemplo, né, que acabam não tendo muito menor impacto sobre os níveis pressóricos, que é uma opção que a gente tem, né, usar o estrogênio por via transdérmica. Não vai mexer no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativação de proteína C reativa, né? Então tem a alternativa da via transdérmica para paciente hipertensa, que que a gente pode considerar. Então, acredito que seja mais por receio, né? Às vezes a paciente não se encaixa em nenhuma contraindicação, ela só tem uma hipertensão ou fuma, por exemplo, né? E realmente essas pacientes a gente pode prescrever. Então, hipertensão, tabagismo, diabetes também a gente pode prescrever, né? Lembrando que nas hipertensas, especialmente nas hipertensas e naquelas que têm triglicerídeos altos também, o melhor realmente é a gente usar a via transdérmica. Maravilha. E se a gente for introduzir, né, se a gente optou por iniciar a TH, a mulher está de acordo, ela também está sentindo necessidade dessa TH, existe uma janela de oportunidade? Então, em que momento que a gente vai determinar a introdução da TH? É a partir do início dos sintomas? Existe um tempo limite para se iniciar a TH? Como é que funciona isso? Então, esse conceito de janela de oportunidade é um conceito que surgiu pós-WHI, né? Porque a grande crítica que foi feita ao WHI, que foi o maior estudo mundial e mais emblemático, né, com terapia hormonal, foi o viés de seleção, né? Então foram selecionadas pacientes que já estavam aí há mais de 10 anos de pós-menopausa, pacientes com mais de 60 anos de idade e que depois de todo esse tempo sem estrogênio passaram a ser estrogenizadas, né? Passaram a receber TH. Então foi um excelente estudo, um estudo duplo cego, randomizado, controlado, só que realmente teve esse viés de seleção, né? De ter pego pacientes, incluído aí pacientes já com muito tempo de pós-menopausa. Por isso que, analisando e digerindo todos os dados do WHI, né, e todos os estudos que vieram depois, se conceituou, então, aí o que a gente chama de janela de oportunidade, que é o que a FEBRASGO, né, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, trouxe na sua diretriz, no seu tratado, como conceito de janela de oportunidade. O que é isso? São pacientes que têm menos de 60 anos de idade cronológica e menos de 10 anos de menopausa.
Então, esse é o conceito oficial, né, por consenso da Febrasgo, de janela de oportunidade. A paciente tem que ter, então, menos de 10 anos, no máximo 10 anos de menopausa. Então, digamos que assim, ela teve menopausa com 48, então a gente pode até, no máximo, 58 anos prescrever para ela. E ela tem que ter menos de 60 anos de idade cronológica. Depois disso, a gente já sabe que o risco de prescrever aí a terapia hormonal, ele pode ser maior do que o benefício. Então a gente falou agora da introdução da terapia de reposição hormonal. Mas sempre existe também aquela questão, e isso é uma discussão clínica sempre. Qual que é o tempo máximo de utilização de uma terapia de reposição hormonal? Existe esse tempo máximo de fato? É interessante isso, né, Fabiano? Porque eu sempre digo que a gente, por mais que a gente trabalhe numa profissão que eu sempre digo que medicina não combina bem com matemática, e combina com algumas coisas, mas outras não combina, e geralmente tem gente que acaba torcendo o nariz, né, para matemática, mas a gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência de matematizar tudo, de querer ter um número, né? Não, ela pode usar, mas assim, é no máximo 2 anos, é no máximo 5 anos, né? E realmente, assim, o consenso, né, da Febrasgo, né, e da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, traz que não existe esse número, não existe esse número mágico, assim, de tempo, né, não, ela só pode usar por 5 anos no máximo. Não existe esse número, né, infelizmente a gente não tem esse número para dar de resposta para as pessoas. O que existe realmente é benefício para a paciente e presença ou não presença de contraindicação. É um cenário de coisas que a gente tem que analisar. Olha, a paciente já está usando, mais de 5 anos, né, que ela está usando. Ela está bem, ela está se sentindo confortável. Ela não tem nenhuma contraindicação, né? A gente está acompanhando, está fazendo os rastreamentos, está vendo mamografia, não tem nenhuma contraindicação, a gente pode manter, né? Agora, se a paciente ela já está usando há um tempo X, há 7 anos, há 9 anos, por exemplo, né? E talvez agora nesse momento a TH não seja mais benéfica para ela. Ou sei lá, essa paciente teve aí, apresentou um evento, teve uma trombose venosa profunda na panturrilha, né? Digamos, teve um evento tromboembólico. Bom, a partir daí, então, ela passa a ter uma contraindicação e a gente vai suspender. Então, não existe uma receita de bolo, assim, não existe realmente um número mágico, um tempo mágico, que seria um tempo limite, né? O que tem que avaliar realmente é o quanto a paciente está bem adaptada, o quanto ela ainda precisa do hormônio e se ela não está passando a apresentar contraindicações. Tem que lembrar que às vezes as pacientes não têm, mas com o tempo elas passam a apresentar contraindicações. E aí, em decisão conjunta, a gente vai acabar optando por suspender a TH. Você sabe que eu vou contar agora, até um relato pessoal, né? Minha mãe faz terapia de reposição hormonal desde os 47 anos. Minha mãe tá com 69 anos. 22 anos já de terapia de reposição hormonal. E se a gente comenta, vamos parar essa terapia, vamos. Imagina, eu banco todos os riscos, eu vou continuar tomando isso até morrer. E não adianta, não tem o que faça, porque se ela fica 2 dias sem estrogenizar ali, ela já começa a sentir sintomas de novo, fica desconfortável e ela fala que realmente trouxe a saúde de volta pra ela. Minha mãe não tem contraindicação nenhuma, não tem nenhuma justificativa pra parar também, né? Então tá tudo bem, tá evoluindo super bem. Ela acabou tendo que fazer uma esterectomia no meio do processo, então hoje nem útero a gente precisa preocupar mais. Então ela faz uma terapia somente com estrogênio, e tá super bem. Isso é um relato pra mostrar, porque às vezes as pacientes que passam em consulta comigo, por exemplo, elas falam, mas eu vou continuar usando até quando? Eu falo assim, enquanto você se sentir bem, enquanto você achar que é necessário. E aí eu brinco e cito o exemplo da minha mãe. É claro que a gente tá falando aqui de opinião pessoal, tá, gente? Não tô falando de pesquisa. Até porque a gente não tem esse número mágico, como o Jader mesmo falou. Mas é interessante porque eu uso isso de exemplo. Porque assim, se fosse algo realmente completamente contraindicado, eu não prescreveria pra minha mãe, né? Então Exato. é esse pesar risco-benefício mesmo. E minha mãe mesmo diz, eu banco todos os riscos. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer feliz. Então me mantenha aí com os meus hormôniozinhos. Eu acho que realmente é uma questão que é muito individualizada, assim, né? A gente tem que ver paciente por paciente. Agora você falou da sua mãe, eu lembrei da minha também. A minha usou por 14 anos TH e ela teve uma TVP, teve uma trombose na panturrilha. E então, assim, a partir daí ela teve que suspender porque ela passou a ter uma contraindicação. Exato. E ela não teve nada. Então ela suspendeu e não teve nada. Então, realmente, assim,
A TH não estava mais trazendo benefício para ela. Ela ficou bem, mesmo depois de ter suspenso. Então a gente precisa realmente ver caso por caso, ver o quanto aquela TH ainda está beneficiando a pessoa, porque às vezes ela pode também ter aquela sensação, né, de que ela ainda está tendo benefício e daqui a pouco não está tendo mais, né? Por isso que a gente tem que ver caso a caso realmente. E sempre eu acho legal isso da gente trazer a paciente junto sempre para a decisão, né? A gente explicar, esclarecer o que a gente já tem de evidência e decidir juntos, né? Eu acho que acabou aquela fase que o médico era, enfim, estava no pedestal ali, sabia tudo e a paciente era passiva, né? Não, Era né? autoridade, né, na verdade. Era Ele autoridade. só era o cara que falava assim, você vai fazer isso. Hoje é uma decisão compartilhada. Olha, eu exponho os riscos, eu exponho os benefícios e você decide comigo o que você banca e o que você não banca. Sabendo que você tem o risco, sabendo que você tem o benefício. Maravilha, tamo junto. Exato. Né? Bom, vamos passar para mais uma perguntinha, e aí já para caminhar para esse final desse podcast. Os extratos vegetais, eles realmente têm alguma influência ou eles melhoram os sintomas climatéricos? Existe algum estudo que prove isso? Então, Fabiano, eu acho que assim, os extratos vegetais que a gente chama de fitoestrogênios, né, que aí envolve a soja, envolve isoflavona, simicifuga, né, aqueles que são, na verdade, componentes à base de plantas, né, que têm efeito no receptor de estrogênio. Por muito tempo eles foram usados, ainda são utilizados assim, e cada vez tenta se testar eles, né, para ver se realmente existe benefício. Muitos estudos mostraram que não houve diferença em relação ao placebo quando as pacientes foram cegadas, e alguns outros mostraram um benefício significativamente maior, mas pequeno, numericamente, né, em relação ao placebo. Então, a gente pode prescrever, acho que assim, tem muita paciente que usa e que se sente bem usando, né, então a gente pode prescrever, mas é importante a gente saber que ainda falta uma evidência mais robusta, assim, para nos dizer que realmente tem melhora, tem benefício em relação ao placebo. Em comparação com a TH, o tratamento padrão, realmente, para os sintomas, vai ser a TH, né? A gente sabe que é o que realmente vai melhorar os sintomas da paciente. Mas ainda a gente falta aquela evidência mais robusta para dizer que realmente, olha, se eu prescrever a simicifuga, o extrato dessa planta, realmente eu vou estar beneficiando a minha paciente, ainda a diferença em relação ao placebo é muito tímida para a gente poder ter esse tipo de conclusão estatística. Por isso que realmente eles ainda não entram aí, né, como tratamento padrão, como a terapia hormonal clássica entra. Vou aproveitar que a gente falou aqui dos fitoestrogênios e vou trazer mais uma pergunta antes da gente terminar. Se a gente considerar a tibolona nesses casos, ela tem um efeito melhor do que os fitoestrogênios? Como é que funciona a tibolona nesses casos? A tibolona, na verdade, ela é hormônio, né? Então, assim, às vezes existe um pouco dessa coisa de, não, mas a tibolona não é hormônio, não, ela é TH, né? O que é a tibolona, né? Tibolona, ela é um fármaco, é um medicamento que é considerado como um pré-hormônio, né? Então, quando ela é metabolizada, quando passa pelo metabolismo hepático ali, ela vai ser metabolizada em componentes estrogênicos, progestacionais e androgênicos, né? Então, estrogênicos, progestacionais e também androgênicos. Então, ela é um hormônio, é uma forma de TH. Para quem que a gente prescreve a tibolona? Para paciente que tem sintomas vasomotores e geralmente se indica para aquelas pacientes que, além dos sintomas, vem aquela queixa de desejo sexual hipoativo associada, né? Porque realmente, como ela também aumenta androgênios, ela acaba também melhorando aí essa questão de desejo sexual. Claro que sexualidade não é só a questão hormonal, né? É um monte de outras coisas que compõem, né, todo o cenário de sexualidade, mas quando tem essa queixa associada, ela costuma ajudar. A tibolona, ela costuma ajudar. Mas se a gente for comparar a tibolona com os fitoestrogênios, realmente ela acaba tendo benefício, né, maior em relação aos sintomas, porque ela é uma TH, ela não deixa de ser uma forma de fazer TH. Perfeito. É isso aí, pessoal. A gente está caminhando agora para o final desse podcast. A gente está muito feliz com a participação de todos vocês. Estamos curtindo a beça de fazer isso aqui, né, Jader? É sempre um prazer poder trazer conteúdo de qualidade para vocês. A gente se preocupa muito com as evidências
para tudo que a gente vai falar aqui, mas vez ou outra a gente também não é o dono da verdade, então a gente espera que a gente fale tudo correto, mas se a gente, eventualmente, vocês acharem que a gente falou alguma coisa que não deve, ou que tá fugindo ali do que vocês viram mais atualizado, pode trazer pra gente. A gente tá super aberto para discutir as melhores evidências com vocês. É isso que é o bacana, né, gente? É a gente realmente usar esse espaço para discussão. Eu sempre digo que o bacana da gente trabalhar com medicina e da gente ser professor é a gente se considerar um eterno aprendiz. Então, assim, tragam evidências pra gente, tragam artigos. Ah, mas eu li um artigo sobre isso agora que me chamou a atenção. Traz pra gente, porque a gente quer realmente ler junto e a gente quer dividir. O bacana é que a gente tá todo mundo no mesmo barco e o que a gente quer é realmente dividir conhecimento médico, porque a gente quer só beneficiar aí a nossa população, as nossas pacientes. É isso aí, pessoal. Então, finalizando esse podcast de hoje com meu amigo Jader, queridíssimo, sempre super esclarecedor nas respostas. Eu queria agradecer a participação de todos vocês aí, quem assistiu a gente até agora. Deixem comentários aí para nós, que a gente sempre vai trazer respostas, sempre que possível vai trazer respostas. Ou se a gente não trouxer resposta específica ali naquele ponto, a gente pode produzir um novo vídeo, pode produzir eventualmente um post ali para a rede social. Enfim, acompanhem a gente que a gente vai trazendo essas informações ao longo do tempo. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora e eu vejo vocês numa próxima. Até breve. Tchau, gente.